E se tudo o que você chama de realidade fosse apenas o reflexo daquilo que você imagina sem perceber? E se Deus não estivesse fora de você, mas pensando dentro de você agora? Hoje você vai entender por que Neville Goddard afirmou que a sua imaginação é o próprio Cristo vivo em você. Se isso for verdade, nada na sua vida está fora do seu alcance. Fique até o final, porque vou te conduzir a um exercício prático que pode mudar a forma como você cria sua realidade, de uma vez por todas. A palavra imaginação foi esvaziada ao longo do tempo. Nós a chamamos de fantasia, de ilusão, de algo que não é real. Mas Neville começa com uma pergunta que desmonta tudo isso. Quem é, de fato, a sua imaginação? Quando alguém diz, isso é só coisa da sua imaginação, o que essa pessoa realmente está dizendo é, isso não tem poder. Mas, e se tudo o que tem poder nascesse exatamente ali? E se essa fosse a única força real que existe? Neville Goddard afirma algo sobre a imaginação. É ela a mãe de todas as coisas, e tudo o mais que vemos são apenas deformações dela. Vamos traduzir isso para a nossa vida. O seu medo, por exemplo, é a imaginação mal direcionada. A sua sensação de escassez é uma imaginação condicionada por crenças limitantes. E o seu sucesso, por outro lado, é a imaginação disciplinada, focada naquilo que você deseja. A imaginação não é uma fuga da realidade, ela é a própria matriz da realidade. Na Bíblia lemos: todas as coisas foram feitas por Ele. E esse Ele, segundo Neville, é a imaginação humana. É a força criadora que opera em cada um de nós. E aqui Neville rompe com a leitura literal da religião. Ele diz: Cristo não é uma pessoa histórica. Cristo está em você. Como a sua imaginação. Quando a Bíblia diz Cristo em vós, a esperança da glória, ela não está falando de um personagem externo, de um Salvador que virá de fora. Ela está falando de um poder interno que já reside em você. Toda pessoa, homem ou mulher, é como Maria. E toda imaginação fértil, quando impregnada com sentimento, dá à luz um Cristo, ou seja, uma nova realidade. O nascimento de Cristo é o momento em que você percebe aquilo que imagino, com sentimento. Cria forma no meu mundo, é o despertar para o seu poder criador. Por isso, Neville é direto. Só vive verdadeiramente quem vive pela imaginação. O homem comum, adormecido, vê o mundo e reage a ele. Ele é uma vítima das circunstâncias. O homem desperto, por outro lado, imagina primeiro, e depois reconhece o mundo como um efeito da sua imaginação. Onde os sentidos veem apenas um botão de flor, a imaginação já vê a rosa totalmente aberta, em toda a sua glória. Isso muda tudo. Você não precisa mais esperar por sinais externos. Você não pede permissão à realidade para ser feliz ou bem-sucedido. Você assume o estado do seu desejo cumprido, antes mesmo de qualquer evidência física. Você vive a partir do fim. E aqui entramos no segredo do poder: assumir o estado. Neville faz uma pergunta decisiva, uma suposição, mesmo que falsa, persistida, pode se tornar um fato. A resposta dele é um sonoro e claro sim. Não são os seus planos detalhados. Não são as suas ações razoáveis. Não é o esforço físico que cria a sua realidade. É a sua imaginação contínua e persistente. Lembre-se das palavras: creia que recebestes e recebereis. Em outras palavras, sinta como se o seu desejo já fosse uma verdade absoluta, aqui e agora, e você se tornará aquilo que sente. O sentimento é o segredo. Neville também diz que o teste supremo da filiação divina, ou seja, do seu poder desperto, é o perdão. Mas ele redefine completamente o que é perdoar. Para ele, pecar significa errar o alvo, ou seja, se identificar com o estado indesejado. E perdoar, então, significa identificar a si mesmo ou a outra pessoa com o seu ideal, com a sua versão mais elevada. Perdoar não é justificar um erro
ou fingir que nada aconteceu. É você, em sua própria imaginação, reescrever a cena. É imaginar a pessoa, a si mesmo, no estado corrigido, no estado que você gostaria de ver. Quando você muda a imagem interna, o mundo externo é obrigado a se reorganizar para refletir essa nova verdade. Com isso, o homem desperto entende algo profundo. O mundo exterior não é a causa, ele é o efeito. Tudo o que você encontra na sua vida, as pessoas que aparecem, as situações que vive, as oportunidades que surgem e até os conflitos que enfrenta. Tudo isso são ecos da sua imaginação, seja ela ativa ou adormecida. Por isso Neville diz, o homem real, a sua verdadeira identidade, é uma imaginação magnífica. Você não é o corpo que habita. Você é a consciência imaginativa que anima este corpo. Agora, vamos a um exercício prático para você sentir esse poder. Faça isso hoje à noite antes de dormir, ou agora mesmo, se puder encontrar um lugar tranquilo. Passo 1. Silêncio. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Relaxe todo o seu corpo e comece a respirar de forma lenta e profunda. Passo 2. Escolha um desejo. Algo simples, mas real para você. Pode ser um sentimento de paz, uma quantia específica de dinheiro, uma reconciliação com alguém, ou simplesmente mais clareza mental. Passo 3. Assuma o estado. Não visualize como alguém que está esperando que algo aconteça. Visualize como alguém que está lembrando de algo que já aconteceu. Pergunte a si mesmo internamente: se isso já fosse verdade, como eu me sentiria agora? Passo 4. Sinta, não force. Permaneça nesse sentimento de realização por cerca de 1 minuto, sem esforço, sem pedir, sem ansiedade. Apenas sinta a alegria e o alívio de já ter o que deseja. E passo 5. Solte. Abra os olhos e volte à sua vida normal. Mas não desfaça o estado internamente. Leve esse sentimento com você. Faça isso todos os dias. A realidade não responde à intensidade de um momento, mas à constância da sua crença. Se isso fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Eu desperto para a imaginação. Curta este vídeo para que mais pessoas possam despertar para o seu poder. E inscreva-se no canal se você sente que há algo maior operando dentro de você. Lembre-se, você não está tentando criar uma nova realidade. Você está despertando para o poder que sempre esteve com você.